Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Selmar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Permita-se alcançar mais. Clube Casa Design Litoral Paulista. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do Litoral Paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas aqui, pela Santa Cecília TV. As estreias acontecem simultaneamente. TV é o nosso canal do YouTube, mas também no Santa Portal. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Em 2015, criamos o Clube Casa Design com a intenção de revolucionar toda a dinâmica profissional de arquitetos, designers, decoradores, engenheiros e lojistas do segmento. Essa revolução toda foi pautada em uma única premissa. Queremos que todos os profissionais dessas áreas sejam dia após dia capazes de alcançar mais. O Clube Casa Design veio para sacudir o mercado, sair do óbvio e foi feito para aqueles que realmente buscam ter mais evolução, ganhar reconhecimento, prestígio e mais liberdade para viver bem dentro da profissão escolhida e ao mesmo tempo fidelizar clientes, conquistar autoridade, prêmios e uma carreira admirável. Clube Casa Design. Permita-se alcançar mais. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Com a Anete Santos, é claro, Anete. Sempre um prazer falar com você. A gente já fica no entusiasmo, assim, o que a Anete vai trazer dessa vez. E, pessoal, a ideia é justamente uma questão que vai muito de encontro a certas necessidades que a gente vai encontrando por aí. A gente quer a casa renovada, quer a casa bacana. Nem sempre tenho paciência para fazer grandes reformas, derrubar tudo. Quando é possível, ótimo, principalmente quando você não está dentro de casa. Mas existem momentos em que renovar algumas peças acaba sendo aquele ponto alto, pode fazer toda a diferença no resultado final, não, Anete? Toda a diferença. Por isso que hoje nós trouxemos aqui a renovação dos estofados, né? A gente costumava falar, vamos reformar os estofados, né? Mas a Oficina dos Sonhos tem uma proposta a mais, que é renovar o seu estofado. É chegar na casa do nosso cliente com uma cara de loja. Então, como que a gente faz isso? Renovando, fazendo com que você receba o teu estofado como se estivesse recebendo de uma loja, que você tivesse acabado de comprar o teu sofá, não reformado. Você renovou o teu estofado. Bom, eu vou começar até com uma peça minha muito carinhosa, né? E eu ficava sempre naquela dúvida, troco o sofá, renovo, qual a ideia, coloco capa, qual a ideia, né? O que fazer de diferente? Até porque a gente percebeu uma coisa curiosa aí, né? Durante a pandemia, passei a usar muito mais a peça. A gente, no momento de lazer, de descanso e tal, eu uso para ver TV bastante. Mas em alguns outros momentos, trabalhando muito em casa, você acaba precisando de uma peça mais confortável. Só aquela cadeira o dia inteiro você trabalhando ali não é tão confortável. Então, por exemplo, o meu sofá é uma peça bem nesse sentido. O que eu uso tanto para trabalhar em alguns momentos, mas também para o meu uso próprio de um sofá. Exato. E aí você percebeu
que a altura dele incomodava você em algum momento. Sim. Você falou, eu acho que, e se a gente aumentar ele um pouquinho, subir um pouquinho, né? Pra, quando você começou a usar mesmo, você viu que o teu sofá ele tinha uma certa deficiência que a gente podia corrigir, né? Exatamente. E aqui, na Oficina dos Sonhos, realmente é o que a gente faz, né? O que acontece? Às vezes você tem um sofá super bacana, mas chega uma hora que ele perdeu um pouquinho o estilo, ele perdeu... ele não está para aquele momento, né? Para aquela decoração. O que nós fazemos? Eu e o nosso tapeceiro, que ele é bala, tá? Assim, é massa, é muito bom. O que acontece? A gente, às vezes, dá uma repaginadazinha, por exemplo, o braço, tá? Às vezes ele é um pouquinho curvado, a gente deixa ele um pouquinho mais reto. Às vezes ele está desproporcional, tem um braço que ele está com 25, a gente pode diminuir ele para 20, e ele fica mais bonito. Às vezes você mexe centímetros e o efeito é absurdo, é sensacional. Então a gente se preocupa muito com isso, Cláudio, sabe? Em pegar o sofá, aquilo que eu te falo, não é reformar, é repaginar mesmo, é renovar. Então eu me preocupo, eu e todas as meninas que trabalham comigo, a gente se preocupa com a textura do tecido, o tecido adequado para cada modelo de sofá. Não é qualquer tecido que fica legal em certos... um sofá anos 60, tá? Então a gente sabe o tecido ideal, que vai ficar com aquela mesma cara maravilhosa. Você vai ter uma peça de estilo com o tecido correto. Então textura é muito importante. Eu faço sempre quando eu estou com o cliente, e as meninas também. A gente pega o tecido, a gente toca, para ver se ele é gostoso, porque às vezes você gasta uma fortuna numa reforma, né? E o seu sofá, ele fica... você sente ele incomodando. Então, a gente tem muito cuidado nisso. Muito, muito, muito. Experiência própria, tá? A gente demorou até para decidir um pouco o tecido. O meu sofá era um sofá branco, né? Que 5 anos depois ele virou um sofá sujo, né? Bege. A gente está mostrando até um pouco a imagem do que era a peça. E a conversar, embora eu more num espaço pequeno, né? Relativamente pequeno, é um tipo estúdio. Meu sofá é um sofá legal, com 2,40 metros, né? Lindo, então, uma peça bacana. O assento, ele é um assento único, o que me permite transformá-lo não é bem um sofá-cama, mas ele seria muito bem utilizado se eu precisar de uma terceira cama na casa, por exemplo. Então era todo esse pensamento. Então, gente, o legal é você conversar com um profissional que vai te dar as orientações e até às vezes dizer, não, esse sofá é melhor você não fazer, porque não vai adiantar, não vai resolver o seu problema. No nosso caso aqui, valia a pena. Eu estava alucinado com um padrão de um determinado tecido. E as meninas falaram, exatamente, a NET reforçou, não, sem dúvida, esse tecido é muito adequado, ele vai ser um tecido fresco. Isso. E é mesmo... 100% algodão. 100% algodão. Só tem um toque muito bom, né? Então são detalhes importantes que foram levados em consideração. Então não é só a reforminha de um sofá, é renovar o sofá. Renovar. Então, eu sempre uso o termo assim, muita honestidade na hora de você... Em qualquer produto nosso, a gente usa muita honestidade quando você vai falar com o cliente. Então, o sofá, né? O sofá, as poltronas, o que acontece? Às vezes não vale a pena. Às vezes a pessoa tem um sofá que não vale a pena, vai gastar um X... Qualquer X que você gaste e você não tem um resultado esperado, né? Não é bacana. Então, se o sofá não vale a pena, a gente fala não vale a pena, tá? Muitas vezes vale a pena, tá? Em 80%, 90% dos casos vale. Porque a gente aproveita muito a estrutura. Então, por exemplo, eu pego um sofá, vejo a estrutura. Se é uma estrutura boa, pesada, né? Aí eu falo pro cliente, olha, o cliente às vezes fala, não, eu vou disfarçar, olha... Se eu fosse você, eu não faria isso. Ah, mas vai custar o preço de um novo. Sim, pode custar o preço de um novo, mas um novo de muita qualidade, né? Então a gente usa uma espuma assim de ponta,
tá? Que parece fácil, mas eu levei anos para descobrir uma espuma que fosse realmente muito boa, que é uma espuma soft, uma espuma que não deforma com o tempo, né? O que acontece? Muitas vezes, eu já peguei, não é uma nem duas, os tapeceiros para o tempo, para otimizar o tempo. Ele não desmonta o teu sofá todo. Ele deixa forrado e põe uma capa. Ele vai e forra por cima. É uma coisa tão absurda. Não funciona, gente. Não funciona. Não funciona. Não funciona. E não é raro isso acontecer. Então, poxa, você tá com uma coisa suja por baixo. Aí você vem e coloca uma limpa por cima. Entendeu? Então, e o cliente não vê, porque ele é forrado, ele não é uma capa, ele é todo grampeado. Então, o que acontece? Você tem uma coisa suja, uma capa por cima, né? Então, isso não é legal. Então, a gente, assim, descasca o sofá, a gente fala. O que nós fazemos? Usamos a estrutura. O resto é trocado espuma, tá? Total. A gente faz toda a troca de espuma. Os tecidos, como eu falei, a gente se preocupa muito com a qualidade do tecido, tá? Em toque. Toque é muito importante. Muito. Sabe? Você vai se deitar no seu home, poxa, você tem que se sentir abraçado, um tecido gostoso. Você vai sentar, sabe? Tem que ser um toque, tudo influencia. Então a gente bate muito nessa tecla, sabe? E aquilo. Eu costumo dizer que meu tapeceiro, ele não é 10, ele é 1000. Você tem uma tapeçaria que não é muito... O que é muito gratificante? É você receber na sua casa um produto que muitas vezes eu não vejo. Antes eu fui lá no processo, eu falei com ele, a gente tirou dúvida e tal. Mas quando entrega, o cliente ligar pra gente, mandar mensagem dizendo, olha, superou a expectativa da gente, vocês são ótimos. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. E isso é a oficina dos sonhos. Olha, aqui meu depoimento pessoal, eu realmente fiquei absolutamente encantado. Vi um pouco aqui, né, meio a finalizaçãozinha, estava assim, alucinado em ver, né, para mim já estava até pronto quando eu olhei, né? E aí o nosso tapeceiro disse, não, tem ainda detalhes, tem alguns acabamentos, tem questõezinhas. E quando eu olhei o sofá, ele era, primeiro, muito parecido com aquele que eu recebi da loja, né? Com todos os pequenos detalhes, as costuras. Tudo muito reto. Olha, isso impressiona e naturalmente é o que dá aquela sensação. A ideia de reforma acabava sendo não muito, eu não achava, não era tão favorável, porque sempre tive uma impressão de que acaba ficando com cara de, reformei o sofá. Reformou o sofá. Mas aqui é um depoimento pessoal. Realmente a peça ficou assim, lindíssima, exatamente um pouco essa cara de que veio da loja, com esse mesmo cuidado, totalmente renovado. Aí você tem outras opções legais, porque muitas vezes o sofá, aqui no litoral é muito comum a gente usar dessa forma, com as capas, e essas capas feitas sob medida, que também dão essa ideia de sofá renovadíssimo, mas principalmente embaixo eu achei que ficava o tecido velho. E vocês não fazem isso, né? Não. Ele tem uma base, e aí, novamente, limpinha, totalmente harmonizada para dar o final. Você renova o seu estofado e muitas vezes, durante a semana, você tem criança, você vai usar muito esse sofá. Então, o que a gente aconselha? Vamos fazer uma capa, né? Você tem um sofá novo por baixo e você tem uma capa que é feita sob medida. Então, você olha, você não fala que é capa. Nós temos o cuidado de fazer um molde desse sofá. Então, ele fica... Você tem 2 sofás ao mesmo tempo, né? Você pode ter um para o dia a dia e você tem o de baixo, que quando você recebe visita, não que a capa você não pode receber visita, viu, gente? Pode receber sim. Sinceramente, eu amo essas capas, né? E nós ficamos muito na dúvida de fazemos capa, né? Renovamos e fazemos capa, ou só... Porque as duas opções são excelentes. Exatamente, né? Então você pode ter o sofá e você vai ter um sofá que você impermeabilizar. É bom, não é ruim. Mas uma capa, nada como uma capa para proteger mesmo. Então, você vai dar um jantar especial, você vai ter uma visita. Então, você tira essa capa, né? Se ela não tiver suja, se ela não tiver limpa, né? Você tira, guarda e quando vê, o teu sofá tá lindo, maravilhoso, para você receber uma visita, né? Ou também com a capa. Se a capa estiver limpa, você pode receber, a visita não vai nem perceber que você fez uma capa. Certamente. Então, é muito legal mesmo a história da capa.
a gente faz bastante. E uma coisa que a gente faz bastante aqui também agora, Cláudia, que a gente colocou, são os sofás em couro. Tá? Couro natural, 100%. Pois é, com aquele cheirinho de couro, de quem gosta, quem ama, né? E novamente, é um trabalho... E é um trabalho, não é assim, simples. Então, não é simples, não é caro, tá, gente? Falando pra vocês aqui, toda vez que eu vou falar em um sofá de couro pro cliente, ele fala, nossa, mas é muito mais caro. Não, não é muito mais caro, tá? Vocês podem orçar com a gente, vocês vão se surpreender. Então, o couro, além dele ser atérmico, né? Não é, muita gente fala, não, mas no verão vai grudar, no inverno ele gela. Não, 100% couro 100% couro não. Não. E a durabilidade é absurda. Então, às vezes, o cliente ele não quer colocar um linho, né? Também, óbvio, tem sofás que não, com couro não vai ficar muito legal. A gente também fala, olha, o sofá não vai ficar legal. O desenho não fica bom para isso, né? Exato. Então, também aquilo que eu volto a falar, o que eu tinha falado no começo. Então, para cada estilo de sofá, a gente tem uma indicação de tecido, tá? Que seja couro, que seja suede, que seja brocado. Então, tem várias linhas de tecido e a gente está aqui para indicar o melhor pro teu sofá. Gente, olha, é incrível. A gente ainda vai brincar um pouco mais em outros momentos, né? Porque, claro que eu também adoro ter uma bela coleção de almofadas, né? Porque eu vou brincando, mudou o tempo, entra o outono, eu gosto de ter um outro tipo de almofada, entra o verão, eu gosto de dar uma cor. Isso mesmo. E a gente consegue renovar a casa com essas brincadeiras. E a gente acaba tendo, como é capa, você guarda, né? Isso. Boto para lavar, atualizo ali. E claro, tem que ter um enchimento bacana. E assim, você vai brincando e renova a cara totalmente quando muda as almofadas. Exato. Né? É um outro Aliás, ponto tem uma coleção nosso. incrível que eu fico maluco. Verdade. Aqui, o que acontece? As nossas almofadas, de 6 em 6 meses, elas mudam de coleção. Até para ninguém ficar todo mundo repetido. Você vai na casa de um, na casa de outro, a almofada é a mesma. Então, a gente tem uma variedade muito grande. O nosso público adora vir na nossa loja trocar almofadas. É incrível. Então, eles compram. Depois, daqui um ano, quando você vê o cliente tá de novo comprando. E a gente renova muito as nossas almofadas. Muito. Então, você vê a almofada aqui um mês, 2, 3 meses depois, já são todas diferentes. E isso também é muito bacana. A gente faz toda a diferença. Agora, por exemplo, a gente estava aqui montando, tá? Vamos colocar almofada nos tons, né? Enfim, a gente consegue isso com as almofadas, essa cara nova no ambiente, né? Então, vocês podem vir aqui que vocês vão adorar. A gente tem bastante coisa legal em almofada também. Perfeito. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Selmar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Anteriormente, a gente estava falando de sofás.
Mas para você compor a sua sala, você também precisa das mesas de centro. E para você fazer isso, novamente a gente vem àquela questão da medida, do tamanho, se o seu sofá é retrátil, se você precisa de espaço para abri-lo, ou se você tem um sofá com chaise ou um sofá em L. Então tudo isso você tem que saber compor com a sua mesinha. E aqui a gente vai dar dicas muito legais para deixar a sua sala bem bacana. Então, para você compor o seu sofá com as suas mesinhas e o espaço ficar bem aconchegante, integrado e funcional, você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, se você está com um sofá que ele tem uma chaise, então se você vai deixar o espaço de circulação, é legal você compor com peças arredondadas para não ter quina, para você não ficar batendo. Então, se o espaço é um pouquinho menor, é mais aconselhável você usar as mesas ovais ou redondas. E hoje existe N jeitos de compor esses redondos, porque a gente pode compor com puffs, com redondos e circunferências de vários tamanhos e fazendo composições com materiais também. Às vezes você usa um vidro com espelho, o outro tampo de madeira e por aí vai. São composições muito criativas e infinitas dentro desse ambiente que você tem para você compor com o seu sofá, um sofá de chaise ou retrátil ou de living. A dica de hoje com as mesinhas, como a gente pode compor entre tantos materiais, e os materiais hoje são diversos. Você coloca uma mesa que pode ter o tampo de vidro colado, como essa, aliás, ou o tampo espelhado, os pés em metal. O metal pode ser de várias pinturas diferentes, né? Tem a mesa de madeira, a mesa de junco. São N mesas que você pode compor no seu ambiente. Cada uma delas tem uma funcionalidade também. Hoje você vê essas que são assim de tamanhos muito diversos e você consegue fazer uma movimentação na sua sala. Anteriormente, há muitos anos atrás, né, o estilo que prevalecia eram mesas altas de centro e hoje, seguindo uma linha mais assim oriental, elas abaixaram de tamanho e puderam ser compostas de várias maneiras, encaixando uma na outra mesmo, e aí você tem aquela dinâmica na sala, né? E é legal, porque a mesa muito alta também de centro, ela incomoda um pouco quando você tem uma TV na frente, quando você quer ter um movimento melhor na sala. Ela fica muito alta no centro, ela acaba parecendo que o ambiente é menor. Então, se você deixa ela um pouquinho mais baixinha, você dá uma certa amplitude no ambiente. Isso que faz a diferença quando você vai compor as mesinhas de centro. Além de você também ter que dar um toque na composição dos objetos que você vai colocar na mesinha também. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar também daqui a pouco. Continuando o assunto das mesinhas, que são super interessantes, quando você compõe a sua mesa com o seu ambiente de estar, de living, de área de TV, você fica meio na dúvida de como você vai compor os objetos. E os objetos, eles são a grande vedete da sala, porque é o toque final, é a cereja do bolo. Então, se você não sabe compor a sua mesinha, fica um negócio meio jogado, não é muito legal, né? Então, eu acredito que você tem que pensar no intuito, assim, da composição geral da sua sala e ver o que você mais gosta, os tons que você gosta, porque você pode quebrar justamente na composição dos objetos. Se você tem uma sala muito neutra, você pode dar uma quebrada nisso, jogando um objeto mais forte, um dourado. As pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso e a gente pode aqui na Via Mar auxiliar vocês
para montar a sua mesinha também, de centro, e deixar aquele charme legal na sala, ficar bem bacana. Resumo da ópera: escolha bem a sua mesinha, seja compatível com o espaço que você tem. Não coloque coisas que não vão ornar com o seu sofá. Outra coisa, você pode também, não precisa fazer aquela coisa de conjuntinho, mesa lateral, centro. Hoje você é livre para criar, só que você tem que saber compor. Quanto a isso, não tem problema, a gente dá umas dicas aqui na Viamar Móveis. Outra coisa é você imprimir personalidade às peças decorativas da sua mesinha. Isso também é bem importante, porque tem que haver com você. A sua casa tem que ter o seu jeitinho, a sua cara. Então, gostou dessas dicas? Procura a gente no Instagram, vem tomar um café aqui com a gente, que vai ser um prazer recebê-los. E conheça direitinho tudo que a Viamar tem para oferecer para você. Viamar Móveis, porque você merece mais. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo Arquidecor do Litoral Paulista. Comunicação dinâmica. A casa que sempre foi abrigo e refúgio, agora é lugar até para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Viamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Nosso programa fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, mas não se esqueça, inscreva-se em nosso canal do YouTube, dê lá o seu like, ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos vídeos novos. Até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Dilma Machado, Coisas da Casa. Realizando sonhos. Silmar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Permita-se alcançar mais. Clube Casa Design Litoral Paulista.